Olá pessoal do canal, aqui quem fala é o professor Lauro Araújo, licenciado em Letras e História pela Universidade Católica de Salvador e especialista em Educação pela UFBA, autor do livro ABCD das Escolas, Automutilação, Bullying, Conectividade e Depressão, lançada pela editora CRV. Nós estamos aqui nesse vídeo para dar continuidade ao nosso estudo sobre arcadismo, conteúdo do primeiro ano do ensino médio, e geralmente aí abordado justamente no final do ano, né, na transição aí do primeiro para o segundo ano do ensino médio. Eu fiz um vídeo, você pode consultar aqui no nosso canal, explicando justamente sobre a origem e o surgimento da escola Arcade a nível europeu. Agora a gente vai falar sobre o Brasil, arcadismo no Brasil. As características elas permanecem a mesma. Fugere bem, que é a fuga da cidade em direção ao campo, o carpe diem, que é o aproveitar o dia, a áurea mediocritas, uma vida simples, mas realizada espiritualmente, mas não no sentido religioso, mas no sentido de paz, de espírito, né? Todos os detalhes que nós colocamos lá, vale a pena você assistir para poder se inteirar e fazer o link correto aí para o seu estudo, certo? Tudo isso da Europa permanece como característica do arcadismo no Brasil, tá? O que nós vamos daqui enfatizar? Justamente quem são os autores arcades brasileiros. O arcadismo ele foi concebido de uma maneira mais ampla no estado de Minas Gerais, na região sudeste. É o período do Brasil de exploração do ouro. Minas é o cenário, né, historiograficamente falando. E pensando nisso, a escola literária acaba tendo um maior destaque lá. Não significa dizer que não tinha arcadistas em outras partes do Brasil. A Bahia, ela tinha tido uma grande influência no que diz respeito ao barroco, com nomes como Gregório de Matos, o padre Antônio Vieira. Porém, a Bahia deixa de ser o grande cenário nesse momento, porque a exploração do ouro, como eu disse, ela vai se dar em larga escala em Minas Gerais, e aí então Minas acaba sendo o local escolhido como o carro forte para a chamada literatura arcade, tá? A nossa literatura arcade, ela é pensada a partir das seguintes estruturas: a lírica, a épica, a satírica e também a chamada encomiástica. Dentro dessa literatura encomiástica, você vai ter aí nomes como Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto. São os dois autores que vão se destacar. Na satírica, né, que é lembrando aí um pouco do que o Gregório de Matos fazia no Barroco, você terá aí Tomás Antônio Gonzaga. Ele é o principal nome da literatura sátira arcade brasileira. A épica, ela é pensada, liderada a partir do Basílio da Gama, do Santa Rita Durão e do Cláudio Manuel da Costa. E a lírica, o Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga e o Silva Alvarenga. Ou seja, Cláudio Manuel da Costa aparece na lírica e na épica, Tomás Antônio Gonzaga na lírica e na satírica, Silva Alvarenga na lírica e na encomiástica. Os outros autores aparecem especificamente em um dos grupos, tá? E aí o que vem a ser essa literatura lírica? Né? É justamente o eu lírico que a gente sempre fala, que os professores sempre cobram. Identifica o eu lírico, o que o eu lírico quer dizer com tal parte, etc. Né? O sentimento, as emoções, tá? Um poema intimista, um poema voltado para pensar realmente o conjunto da estrutura, né, dessa performance artístico-literária que o Brasil precisava ainda, né? Como a gente falou e sabe, o arcadismo ele vem como uma proposta de ruptura com o barroco, um enfrentamento ao barroco, né? E não só um enfrentamento como substituição, mas de oposição mesmo. Eles partem para um embate com a literatura barroca, né? E esse lirismo, essa forma bela de fazer poesia, ela fica a cargo aí dos grandes nomes, que é o Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e o Silva Alvarenga, tá? A literatura épica, ela é muito interessante porque, assim, o que é o épico, né? A literatura épica é justamente um modelo de retomada do antigo classicismo,
do heroísmo, da figura do herói, da presença de um guerreiro, de alguém que realmente discuta, apresente e coloque-se para uma espécie de, para e como uma espécie de salvador da pátria, né? Então, pensando nisso, os escritores Árcades, eles vão construir esse mito do herói brasileiro, tá? E esse herói, nesse primeiro momento, é justamente o índio, tá? Lá na frente nós vamos estudar que o romantismo da primeira geração, na sua formação de identidade, ela vai eleger o índio como herói. Só que não era a primeira vez que o índio era posto como herói, né? O arcadismo já tinha feito isso. Então é interessante você, até você que já está no segundo ano, fazer, ou no terceiro, principalmente no terceiro, né, quem vai fazer o Enem, você ter essa noção, tá? De que a primeira vez que se falou de índio como herói não foi no romantismo da primeira geração, foi no arcadismo, tá? A primeira geração romântica, ela corrobora com esse pensamento, tá? O Basílio da Gama, ele vai produzir uma obra chamada O Uruguai, que é uma narrativa épica de heroísmo, de bravura, tá? Onde ele mostra justamente esse desenho com a retomada do que nós falamos aqui sobre o classicismo, tá? Também é desse período o Caramuru, do Santa Rita Durão, que inclusive depois virou filme, vocês podem procurar aí no YouTube, né? Tem na íntegra até essa temática, tá? A satírica, como nós falamos, é justamente o deboche, o escárnio, tá? Existe uma obra chamada Cartas Chilenas, que é justamente aí após o período da Inconfidência, quando inclusive alguns árcades foram mortos, condenados, né, ao enforcamento, tá, por colaborarem, né, com o pensamento da Inconfidência, né, aquele pensamento que levou o Tiradentes também a ser morto, certo? Essas cartas chilenas, que eram satíricas, que eram críticas ao governo da época, no primeiro instante ela não foi assinada, tá? Atribui-se ela, né, após pesquisas e estudos diversos da crítica literária e da historiografia, atribui-se ao Tomás Antônio Gonzaga, certo? A produção desse material. E aí ele faz duras críticas mesmo aí reclamando, tá? E como a gente falou, né, a encomiástica, ela é uma poesia laudatória, também conhecida dessa forma, tá? Laudatória ou encomiástica. É um gênero poético destinado à exaltação ou homenagem a alguém, certo? Então, toda vez que você encontrar dentro do arcadismo alguém sendo homenageado, algo ou alguém recebendo reverências e etc., você classifica isso aí como literatura encomiástica, tá? Ou laudatória, tá? Aquilo que você encontrar o humor, o escárnio, o deboche, você vai trabalhar como satírica. Valeu?